pessoal do lado, tudo bom? Aqui é o André Fogaça, eu tô com mais comparativo. O comparativo de hoje é entre Galaxy Note 5, o smartphone mais recente que a Samsung trouxe pro Brasil, e você tem aqui o Nexus 6, que não é o Nexus mais recente, já tem algumas versões mais recentes, mas enfim, nunca chegou no Brasil e é um aparelho muito poderoso aqui, criado pela Motorola. A ideia aqui é mostrar qual dos dois tem o melhor hardware e, diferente de outros comparativos, eu não vou colocar o lado de custo-benefício porque o Nexus 6 nunca foi lançado no Brasil e não será. A primeira diferença, olhando para a construção, é o tamanho do dispositivo. O Nexus 6 tem um corpo bem maior, ele tem 159mm de altura contra 153 no Note 5, tem 83mm de largura contra 76 no Note 5 e você tem 10mm de espessura contra 7.6 milímetros no Note 5. Além do mais, o Nexus 6 ele é mais pesado, são 184 gramas contra 171 no lado da Samsung. Na parte da frente a gente conta com uma tela de 5.96 polegadas, não são 6 polegadas, contra uma tela de 5.7 polegadas no Note 5. Os dois trabalham com resolução de 2560 por 1440 pixels, que é uma resolução 2K, duas vezes superior ao Full HD, e como a tela do Note 5 é menor, ela tem uma densidade maior. Você tem aproximadamente 518 pontos por polegada no aparelho da Samsung contra 493 no lado da Motorola ou Google, enfim, tanto faz. Além disso, a tecnologia das duas é uma tecnologia AMOLED, é Super AMOLED no lado da Samsung e AMOLED no lado do Nexus 6. Na parte da frente você tem alto-falantes aqui em cima e embaixo, e aqui você tem leitor de impressões digitais, o que ajuda bastante na hora de desbloquear o aparelho. É só pousar o dedo aqui e ele desbloqueia sem necessidade de uma senha. Câmera frontal no Note 5 é uma câmera de 5 megapixels contra 2 no Nexus 6 e sensores de proximidade de luz dos dois lados. Na parte da frente você encontra a entrada para fone de ouvido no aparelho no Nexus 6 e a gaveta do chip da operadora nos dois lados, com o microfone secundário aqui no Note 5. No lado de cá você tem controle de volume e nada do outro lado. No lado de baixo você tem a porta micro USB com entrada para fone de ouvido e alto-falante no Note 5, microfone principal e a saída para S-Pen. Aqui tem um pequeno lugar para ela ficar acomodada, algo que não tem no aparelho do Google ou da Motorola. Do outro lado, o botão liga e desliga dos dois lados e controle de volume apenas no Nexus 6. A parte traseira apresenta aqui o microfone secundário no lado do Nexus 6, também o microfone principal. A câmera ela é de 16 megapixels no Note 5 e 13 megapixels no Nexus 6. Tem um LED para flash, aqui você tem dois LEDs na coroa aqui em volta da lente, e você tem o leitor de batimentos cardíacos e leitor de oxigenação do sangue no lado do Note 5. No Nexus 6 isso não é possível. Os dois aparelhos têm a bateria selada, ou seja, você não pode remover a bateria e não há possibilidade de expansão por um cartão microSD. A bateria do Note 5 é de 3.000 mAh, que é um pouquinho abaixo do que você encontra no Nexus 6 com 3.220 mAh. Mas a autonomia do Note 5 é maior porque tem um gerenciador de energia muito mais inteligente do que o Google já fez até hoje. No lado de dentro tem aqui leitor de impressões digitais para destravar. Aqui você precisa do código. Aqui você precisa do código, algo que não é necessário no aparelho da Samsung. E aqui na tela, como eu falei, as duas telas são telas AMOLED. Praia. Veja aqui algumas fotos. Então tem aqui exatamente a mesma figura exibida aqui. Você tem basicamente a mesma qualidade de exibição de cores, as duas com ótimo contraste e ótima reprodução de cores não ultra saturadas como é comum das telas AMOLED, e o ângulo de visão dos dois é extremamente grande, dá pra ver bastante coisa quando você estiver de lado e quiser dar uma espiada nas fotos da menina que abriu o celular do seu lado. Não faça isso. Na parte de dentro você tem aqui o CPU-Z para mostrar o hardware. Você tem um Exynos 7420 no aparelho da Samsung que trabalha com 4 núcleos rodando a 1.5 GHz, outros 4 núcleos a 2.1 GHz, 8 núcleos. No lado do Nexus 6 são 4 núcleos apenas no Snapdragon 805. Ele roda 4 núcleos a 2.7 GHz, 2.65, enfim, tanto faz. A GPU uma Mali T760 MP8 no lado dos Nexus Note 5 contra uma Adreno 420 no Nexus 6.
Em memória RAM você tem 4 GB no Note 5 e 3 GB no Nexus 6, e dos 32 GB desses dois aparelhos, 25.98 disponíveis para o usuário no Nexus 6 e 24.90 no aparelho da Samsung. Fechando todos os aplicativos, e para mostrar qual a diferença de ter um hardware Exynos ou Snapdragon, eu vou rodar aqui os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas, ambos atualizados nas versões mais recentes. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. Ambos abriram basicamente ao mesmo tempo. Twitter em 3, 2, 1. Ambos basicamente ao mesmo tempo também, só que no Note 5 foi um pouquinho mais rápido na hora de carregar o conteúdo. Instagram em 3, 2, 1. Ambos novamente ao mesmo tempo e sem diferença visível. Fechando novamente todos os aplicativos. Tem que fechar todas, que é um botão que o Android deveria adotar, mas enfim. Antutu para ver qual a diferença dos dois gadgets na hora de rodar, que foi bem mais rápido no Note 5. Tá levando um tempo um pouco maior no Nexus 6 agora sim. Então tem aqui, testar novamente. No lado de comunicações você encontra um Wi-Fi 802.11 nos padrões A, B, G, N, AC nos dois lados, os dois com Dual Band, Wi-Fi Direct e Hotspot, mas apenas o Nexus 6 conta com DLNA. O Nexus 6 trabalha com Bluetooth 4.1 com AD2P-LE, enquanto o Note 5 trabalha com AD2P e DR-LE. Você tem GPS e GPS GLONASS nos dois dispositivos, mas apenas o Note 5 trabalha com Beidou. Os dois trabalham com NFC e nenhum deles tem infravermelho ou rádio FM, os dois com microSB 2.0, com USB host, ou seja, pode plugar um pendrive aqui na porta USB e ler os arquivos numa boa, claro que um pendrive tem uma porta microSB ou com cabo OTG. Os dois trabalham com acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola digital e barômetro, mas apenas o Note 5 traz leitor de impressões digitais, leitor de batimentos cardíacos e de oxigenação no sangue. Os dois têm suporte 3G quadriband com 4G no padrão brasileiro para qualquer operadora que está no Brasil. Note 5 foi o primeiro a acabar, ele conseguiu 69.223 pontos, que é uma pontuação abaixo do que o Galaxy Note 5 pode conseguir, e o Nexus 6 conseguiu 50.716 pontos, que é uma pontuação abaixo do que o Nexus 6 pode conseguir. Então o Nexus 6 é pior que o Nexus 6 e o Note 5 é pior do que o Note 5. Mas com essa diferença de quase 9.000 pontos entre os dois aparelhos, você pode ver que na verdade não é tão verdadeira assim, porque os dois abriram os aplicativos basicamente ao mesmo tempo e sem dificuldade na hora de rodar. Abriu o Real Racing 3, que é um dos games mais pesados disponíveis hoje para o Android e que é uma forma muito mais bacana de ver o 3D, como que os dois aparelhos lidam com 3D, melhor do que no Antutu, na parte 3D do Antutu. Lembrando que o Note 5 trabalha com uma Mali T760 contra uma Adreno 420 no lado do Nexus 6, que está levando muito mais tempo para abrir o jogo. Então tem aí o Note 5 que já abriu. E tem 1 GB a mais de memória RAM, que é outra diferença, e o processador é de 8 núcleos contra 4 núcleos. Mas o número de núcleos não faz tanta diferença assim, é mais a forma de ler o arquivo. Então você vê, o Note 5 abriu muito mais rápido do que o Nexus 6. Vê os dois com uma taxa de quadros por segundo diferente, né? O Nexus 6 está apresentando uma taxa de quadros por segundo inferior, o que faz do Note 5 um aparelho um pouco melhor na hora de jogar, porque ele conseguiu uma taxa de quadros por segundo maior e também foi bem mais rápido na hora de abrir o jogo e voltar pro game. Agora, abrindo novamente o jogo, então eu tenho o game aqui pausado e a ideia é mostrar como que eles lidam com a memória RAM. Então tem aqui o game pausado, se quiser voltar a jogar é só tocar aqui e voltar para a jogatina. Então, para mostrar como lida com a memória RAM, eu vou abrir alguns aplicativos aqui, voltar a abrir o Facebook, dar uma olhada aqui na timeline, Twitter também, na timeline aqui olhar, Instagram, ver o Mario aqui, do Everyday Mario. Antutu também, que continua abrindo mais rápido no Note 5.
CPU Z, sei lá, tô a fim de ver os specs do aparelho. E vou abrir aqui a Play Store. Então abrir aqui a Play Store. Ok. Agora eu vou querer dar uma olhada de novo no Facebook para ver se alguém respondeu que eu publiquei lá sobre o governo de São Paulo ou o governo do Brasil, ou presidência do Brasil. E quero voltar para o jogo aqui, os dois voltando perfeitamente, mostrando que mesmo com 1 GB a menos de memória RAM você consegue um desempenho muito bom no aparelho que não é da Samsung, né, que é da Motorola, e tem mais ou menos a alma que você encontra no Moto Max, mas dentro de um aparelho um pouco mais fino. No lado de câmera você tem 13 megapixels no aparelho no Nexus 6 contra 16 megapixels no Note 5, e eu tenho que achar a câmera. E sendo que há uma diferença muito grande, como você viu, o tempo de abertura de cada uma das câmeras é muito, muito diferente. E modificando agora para a câmera frontal, tocando ao mesmo tempo, Note 5 bem mais veloz do que o Nexus 6, e o Note 5 tem um ângulo de visão muito maior. Além de mais resolução, tem 5 megapixels contra 2, o ângulo de visão é muito maior, ou seja, dá para colocar mais amiguinhos na selfie do que você consegue no Nexus 6. As fotos do Nexus 6 são boas, mas ficam muito atrás do que o Note 5 consegue. O Note 5 consegue fotos muito melhores em boas condições de luz, e fotos noturnas a diferença ainda é maior. Além de ter a opção de colocar modo profissional para controlar alguns recursos da imagem. Opa, não aqui, mas aqui você tem o modo profissional que te libera alguns ajustes manuais, algo que o aparelho o Nexus 6 não permite de forma alguma. Em extras você tem no Nexus 6 a vantajosa a velocidade de atualização. Então todos os updates que chegam no Android chegam primeiro para os Nexus, para depois para qualquer outro fabricante, inclusive a Samsung, que é uma das que mais atrasa a atualização. Você tem aqui no lado da Samsung a vantagem de ter a canetinha, que entrega uma precisão maior na hora de escrever, então você tem a possibilidade de fazer isso, que é muito mais preciso do que o dedo. Além disso, você tem algumas possibilidades de, por exemplo, abrir duas janelas ao mesmo tempo na mesma tela. Você tem alguns recursos da TouchWiz que eu já comentei bastante no review desses dois caras aqui. Em extras, o Note 5 é melhor, principalmente porque ele vem com pacote Office já instalado, com espaço extra no OneDrive. O Nexus 6 não vem com nada disso, ele é apenas um Android puro. Por outro lado, o Android puro é um pouquinho mais leve, só que você viu que o hardware do Note 5 é um pouco melhor e acabou abrindo tudo de forma mais rápida. Não dá para comentar sobre como que funciona o lado de custo-benefício, porque o Nexus 6 nunca foi lançado no Brasil, então, enfim, o Note 5 é o campeão daqui, porque você não consegue encontrar o Nexus 6 de forma oficial, homologado pela Anatel no Brasil. Para saber mais sobre esse comparativo é só clicar no link da descrição desse vídeo, e o review de cada um você consegue também no link que está aqui nos links da descrição do vídeo. No comparativo em texto você tem uma tabela completa entre cada um dos dispositivos, mostrando quais são os specs de um lado e de outro. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Todo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.